Glória a Jesus. A partir do versículo 13, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram uns, João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Disse então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Se você puder dizer amém. Muito obrigado por poder sentar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer que é complicado pregar com esses homens atrás da gente. Mas graças a Deus que é Deus quem capacita. Quando Ele chama, Ele capacita e nos dá oportunidade. Queridos, nesta noite, eu quero vos trazer uma palavra de Deus. Eu louvo a Deus porque Ele não deixa nós ser pego de surpresa, né? Eu vinha pelo caminho, adorando a Deus, e Ele me fazia lembrar dessa mensagem, desta passagem, que é uma grande passagem, onde Cristo dá a revelar o seu propósito como Senhor e Salvador. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor, que está se recuperando, a vida dos meus colegas de ministério, os pastores que aqui me ladeiam. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Queridos, falar de Jesus é sempre um grande privilégio para nós, e todas as vezes que eu me pego pregando a mensagem onde Cristo está sendo o centro, e tem que ser o centro dessa mensagem, o meu coração palpita de alegria, pois não houve nenhum homem tão grande como este homem chamado Jesus. Jesus, no início do seu ministério, Ele vai chamar para si 12 homens que, depois da sua partida, estará dando continuidade ao ministério da pregação do Evangelho. Então Cristo vai iniciar fazendo uma procura, uma busca. Ele vai caminhando na praia da Galileia e vai encontrar alguns dos seus discípulos. E depois que Cristo, Ele junta os seus discípulos e forma o seu colégio apostolado, Ele agora vai começar a trabalhar na vida de cada um deles de uma forma peculiar,
e singular. Ele vai começar a mostrar para os seus discípulos e revelar-se para ele como ele de fato era o Filho de Deus. E para isso, ele vai precisar que os seus discípulos estejam perto dele, mas bem perto dele mesmo. Vai chamá-los para ficar ao seu lado, de tal forma que onde Cristo pousava, os seus discípulos estavam com ele. Aquilo que Jesus fazia, os seus discípulos estavam ao seu lado. Com isso nós aprendemos já a primeira lição. Se quisermos aprender as coisas concernentes ao reino dos céus, nós vamos com certeza precisar estar ao lado do Mestre Jesus. Não existe outro caminho, pois ele mesmo vai dizer que ele é o caminho e a verdade e também a vida. Pois bem, um grande privilégio para esses 12 homens, que vão passar aproximadamente 3 anos e meio caminhando com Jesus. E eles vão receber autoridade para que no nome de Jesus eles pudessem curar os enfermos, eles pudessem expulsar demônios, e aquilo vai ser maravilhoso, vai ser uma experiência indizível, algo que eles nunca viveram nas suas vidas. E em determinado momento dessa trajetória, desse aprendizado ao lado do Senhor Jesus, Cristo vai chegar um momento que vai levá-los a um lugar à parte. Esse lugar será em Cesareia de Filipe, porque Cristo tem algo para conversar com eles. E diga-se de passagem, quando Cristo quer ter um particular conosco, Ele sempre nos leva para um lugar à parte, longe da multidão, longe das aglomerações, longe do barulho deste mundo. Então Jesus está com eles aqui e vai interrogá-los. Jesus vai fazer uma pergunta para os seus discípulos, e a pergunta é: quem dizem ser o Filho do Homem? Cristo aqui está dizendo: o que vocês ouviram, o que estão falando acerca de mim, acerca da minha pessoa, o que é que o povo anda falando? Logo eu aprendo aqui com Cristo uma segunda lição. Existem pessoas que vivem de forma aleatória e ainda levanta a cabeça e diz assim: eu não me importo com aquilo que falam de mim, eu vivo a minha vida e não quero saber o que as pessoas falam de mim. Eu aqui aprendo algo com Jesus importante. Se Jesus estava preocupado com o que as pessoas achavam dele, e por que nós não devemos também nos preocupar com aquilo que as pessoas falam de nós? Deixa eu apertar um pouquinho aqui. Como é que está o nosso testemunho lá fora? Como é que nós estamos andando? Cristo aqui está dizendo o que é que eles estão falando de mim. Eu particularmente me preocupo sim com o que as pessoas falam de mim. E existem pessoas que ainda dizem assim: falem de bem e falem de mal, eu quero que falem de mim. Jesus não, quer saber. E os seus discípulos vão começar um ao outro a dizer: olha Jesus, estão dizendo por aí que o Senhor é João Batista. Outro levanta e diz: Jesus, estão dizendo que por aí que o Senhor é o profeta Elias. E outro diz: Senhor, estão dizendo por aí que o Senhor é um dos profetas antigos. Aí Jesus diz: pois bem, e vocês dizem o que de mim? O que vocês acham? Quem eu sou? Pedro, neste momento,
vai tomar a palavra e vai receber uma revelação quentinha do céu. Ele vai abrir a boca e vai dizer: olha, Jesus, tu és o Filho de Deus. E naquele momento, o colégio apostolado de Jesus, eu creio que está olhando para Pedro e olhando para Jesus, esperando o que Jesus vai dizer. E Jesus vai dizer: olha, bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi carne e nem foi sangue que te revelou tal mistério, mas foi o Pai que está no céu. Agora, depois deles entenderem quem era Jesus, Jesus vai passar a revelar para ele agora algo que ele deveria passar, algo que ele deveria viver. Ele iria passar por um processo e vai começar a dizer: olha só, não digam ainda para ninguém que eu sou o Filho de Deus. Mas depois disso aí ele vai dizer: olha, será necessário eu ir para Jerusalém e padecer nas mãos dos escribas e dos anciões de Israel. Vão me crucificar, vão tirar a minha vida, mas ao terceiro dia eu irei ressuscitar. E quando Pedro vai ouvir isso, Pedro chama Jesus à parte e diz o texto que vai começar a repreendê-lo. Pense comigo, é Pedro que está repreendendo Jesus. Às vezes a gente se encontra na posição de Pedro, pensando que é nós que estamos por cima da situação, mas na verdade ele estava falando com o Filho de Deus. Perceba que Pedro, ele tem uma variação de sentimentos. Pedro, uma hora é usado por Deus, outra hora ele dá brecha para o diabo. Aí Jesus vai dizer: olha, Satanás, para trás de mim, porque tu não compreendes as coisas concernentes ao reino dos céus. E eu comecei a pensar com Jesus, e Jesus me dizia: e não é verdade que tem pessoas que ora se deixa ser usado por Deus, mas tem hora que também deixa ser usado por diabo. E a gente precisa ter muito cuidado naquilo que falamos, naquilo que, como nós nos expressamos, para não dar lugar ao diabo, como disse o apóstolo Paulo: não dê lugar ao diabo. Então é Pedro que está sendo repreendido, mas o que me chama a atenção na postura do Mestre Jesus é que quando ele olha para Pedro, ele já percebe que tem algo influenciando Pedro. E ele vai dizer: não para trás de mim, Pedro, mas é para trás de mim quem está influenciando Pedro. Aleluia. Olha só, veja que Jesus, por essa ação de Pedro, não vai jogar Pedro para trás, não vai desprezar Pedro, não vai lançar Pedro fora, mas vai lançar fora ou repreender quem está usando Pedro. Eu tenho uma notícia boa para você nesta noite. Quem quer receber, levante a mão. Quem vai sair da tua casa não é o teu marido, não é o teu filho. Quem vai sair da tua casa é aquele que está influenciando, é aquele que está, sabe, conduzindo eles ao caminho errado, ao pecado, ao desmantelo. Não, quem vai sair não é ele não, quem vai sair é o diabo da sua família, em nome de Jesus. Vai sair de cena Satanás, mas Pedro fica. Por quê? Porque para Satanás não tem jeito, mas para Pedro tem jeito. Para Pedro tem jeito sim. Pedro está vivendo um processo de lapidação com Jesus.
E é assim que nós estamos nessa caminhada para o céu, num processo de lapidação. E às vezes nós erramos, às vezes nós falhamos, às vezes nós caímos, mas tem uma coisa: Jesus nunca irá abrir mão de mim e abrir mão de você, aleluia, porque Ele sabe do seu valor, Ele sabe que você é filho e não vai largar você enquanto não concluir o que Ele tem na sua vida. Louvado seja Deus. Pedro está num processo, e depois de se revelar, ele vai dizer que ele vai passar por um processo. O processo era morte, sofrimento, mas tinha um propósito. Isso tudo que Jesus ia passar era de ser o Salvador das nossas almas. Antes de chegar no propósito, Cristo vai precisar passar pelo processo. E a gente sabe que passar pelo processo, gente, não é fácil não. Que passar pelo processo causar dores. Passar pelo processo muitas vezes causa desânimo. Passar pelo processo, muitas vezes a gente não entende e dá vontade de parar no meio da caminhada. Por quê? Porque o processo muitas vezes é doloroso. Enquanto eu pensava na questão do processo, me veio à mente o que José precisou passar. Veja que José é bem visto quando chega no cargo de governador. Ele é aplaudido, ele é bem visto. Mas quem conhece, assim como você, a história de José, vai saber que antes de chegar no propósito que Deus tinha para ele, ele precisou passar pelo processo. E no processo ele foi jogado numa cova, desprezado pelos seus irmãos, foi vendido para o Egito. José passou noites em claro, depois jogado num calabouço. Tudo isso fazia parte do processo. E nós, muitas vezes, enfrentamos alguns processos. Mas eu tenho algo para dizer para você nessa noite. O propósito, ele sempre é maior do que o processo. Guarde isso. O propósito é infinitamente maior, aleluia, do que o processo. A mensagem que eu tenho para você nessa noite é: está passando pelo processo, segura o tema, aleluia. Não abre mão não, aleluia. Prossegue no processo. Eu não sei o que é o propósito, eu não sei. Mas se está passando pelo processo, vai chegar num propósito. E quando você chegar num propósito, você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena passar pelo processo, aleluia. Jesus está explicando a questão do processo. Aí nessa história toda, a nossa mente começa a viajar na Bíblia Sagrada. O que alguns salmistas falaram. E alguns chegaram até, sabe, se vangloriar depois que passaram pelo processo. O salmista, no Salmo 119, e o verso 71, ele vai dizer assim: foi bom ter sido afligido. Ou seja, passado pelo processo. Para que, salmista? Para que eu aprendesse os teus estatutos. Aí a minha mente foi arrebatada lá para Jó. Oh, glória. Jó viveu um processo que ninguém aqui desejaria passar. A dor de perder, sobretudo seus filhos. Quem já perdeu um ente querido de perto, sabe muito bem o que eu estou falando aqui. Jó não perdeu um nem dois, mas Jó precisou segurar na alça do caixão de 10 filhos para sepultar todos eles. Mas tem uma coisa: Deus estava fazendo com que Jó passasse pelo processo. Mas quando chegamos lá em Jó 42, ele vai abrir a boca em um cântico.
e vai dizer: antes, Deus, eu conhecia-te de ouvir falar, aleluia, mas agora, depois do processo, Senhor, eu estou no propósito, e agora os meus olhos podem te ver, Deus. Aleluia. O processo serve para nos lapidar. Quando estamos no processo, a gente fala como o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Estou no processo, Jesus. Eu estou no processo, mas quando a gente passa no processo, a gente canta: o meu socorro vem do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e também a terra. Quando estamos no processo, a gente passa pelo vale da sombra e da morte. Mas tem uma coisa: no processo Deus não vai abrir mão de você. No processo Deus não vai deixar você só, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você está aí caminhando para um propósito, e você não vai ser atingido. Louvado seja Deus. Por quê? O processo é maior, o propósito é maior do que o processo. É o que Cristo está dizendo para os seus discípulos: para que eu possa ser o Salvador da sua alma, para que eu possa ser o Senhor da sua vida, é preciso que eu passe pelo processo. E o processo que Cristo passou, gente, não foi fácil. Carregando toda a nossa culpa e o pecado do mundo todo sobre ele, abandonado pelo Pai no Calvário, porque não podia contemplar o Filho em grande agonia. Mas ele estava dizendo: eu vou precisar passar pelo processo, gente, para que amanhã vocês possam erguer a voz para o céu e dizer: louvado seja o nome do Senhor, que remiu a minha alma. Mas eu vou primeiro passar pelo processo. E no processo, às vezes a gente pensa em parar. No processo, às vezes a gente pensa em desistir. Eu digo isso porque eu perdi um neto há quase 2 anos. Passamos por um processo difícil, pastor Rubenê, muito doloroso. E eu comecei a me lembrar de Romanos capítulo 8, que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu perguntava para Deus: em que isso, Senhor, está contribuindo para a minha vida? Dor, tristeza, a dor da perca de alguém. O que é, Deus, que esse processo vai me trazer de bom? Tem uma coisa, meus irmãos: Deus, quando permite que nós entremos num processo, Ele nunca deixa nós sozinhos, porque Ele sempre abre uma porta de escape. E todas as coisas contribuem sim para o bem daqueles que amam a Deus. Se Ele colocou você num processo, Ele sabe que você tem força para suportar. E depois foi que eu fui entender o porquê. Chegou uma pessoa chorando perto de nós, dizendo: foi embora o meu filho. E nisso começamos a consolar aquela pessoa que estava vivendo também um processo. Porque nós devemos consolar com a mesma consolação o qual nós somos consolados. E eu comecei agora a aconselhar a pessoa que estava passando pelo processo: meu irmão, minha irmã, vai passar. Deus vai consolar, vai mandar o Espírito Santo ao coração de vocês e vai confortar a sua alma. Eu comecei a entender. Eu passei pelo processo da perca para poder consolar e aconselhar quem também estava passando pelo processo. Aperfeiçoamento. O processo serve para nos aperfeiçoar. Mas nunca esqueça disso. Eu estou entregando o microfone. Mas não esqueça disso: o propósito sempre, igreja do Senhor, sempre vai ser maior do que o processo. Não abra mão, segure na mão do Senhor Jesus. Diga: Senhor, se o Senhor me colocou nesse processo, Jesus, eu não vou desistir, eu vou continuar, porque eu sei que o propósito é maior para a minha vida. Glória.
Guarde essa mensagem. O propósito sempre será maior do que o processo. Você pode não estar entendendo, mas com certeza, o momento de Deus te exaltar e te colocar no propósito que Ele quer, está perto de chegar. Se você acredita, cele isso com um amém. Muito obrigado.